Estimados irmãos aqui da Congregação Concórdia, estimados visitantes aí de outras congregações do distrito ou de qualquer outro local, e também visitantes, sejam todos muito bem-vindos, e a todos que nos acompanham pela internet, que o Espírito ilumine a nossa mente e fortaleça a cada um de nós nesse momento em que nós queremos meditar nas palavras de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmãos, como é bom estar na presença de Deus. Mas talvez, muitas vezes na vida, você tem se sentido fraco e pequeno demais para chegar na presença de Deus e para servir a esse Deus. Quantas vezes talvez você tenha negado servir ao Senhor com os seus dons, porque você achou que você não é capaz de poder exercer qualquer função dentro de uma igreja ou talvez dentro do reino de Deus em qualquer lugar do mundo. Quantas vezes nós pensamos que Deus deveria ter chamado uma outra pessoa? Eu não sei se isso é coisa e pode ser coisa da nossa mente, de querer desviar de nós qualquer compromisso e responsabilidade, mas nós sempre pensamos que o outro é mais capaz. Quantas vezes nós pensamos que Deus deveria ter chamado pessoas com mais dinheiro? Sim, porque com muito dinheiro, vocês já imaginaram o que poderia ser feito? O que poderíamos estar desempenhando em todo o mundo? Quantas vezes tentamos colocar os nossos defeitos como desculpas na presença do Senhor? O versículo 26, ele fala o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É claro que poderíamos dizer, não, esse texto se aplica ao ministério pastoral. Mas por que não ampliar essa visão? Por que não ver que esse texto ele pode estar falando do sacerdócio universal de todos os crentes? O que é isso, afinal? Sacerdócio universal de todos os crentes é que cada um, não importa a idade, cor, sexo, não importa, ele é importante, ele é útil no reino do Senhor. Deus não chama as pessoas de acordo com a visão do mundo. E eu sou honesto, se Deus fosse chamar as pessoas de acordo com a visão do mundo, Ele não me chamaria. Eu não deveria estar aqui. Porque a visão do mundo é diferente da visão de Deus. Deus ama pegar aquilo ou aquele que é desprezado pelo mundo, que o mundo diz você é fraco, para transformar em algo maravilhoso diante dos olhos do mundo. E eu penso que vocês poderiam estar citando alguns exemplos aí na vida de vocês, ou talvez na vida de um familiar, de pessoas próximas a vocês, que Deus transformou. Por isso ele escreve:
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que palavras pesadas e consoladoras, e que demonstram o poder de Deus. Deus, ele não se limita, ele não espera que eu chegue para ele e fale: Deus, use tal pessoa desta forma ou daquela forma. Isso é algo dele, e que cada um trata pessoalmente com ele. Quando nós nos negamos a alguma coisa, não é a mim que está sendo negado, mas é a Deus. E ponto final. Se fosse a mim, não teria graça. Se fosse a diretoria da congregação ou alguém outro que vocês pensam que deveriam prestar um relatório da vida de vocês, mas não. Deus chama as coisas fracas do mundo para envergonhar aqueles que se acham tão fortes e poderosos. Basta nós olhar um pouquinho na história da humanidade, quantos reinos poderosos que foram simplesmente dizimados. Um exemplo também muito simples é o rei Davi. Eu sei que vocês conhecem a história dele. Ele era um jovem fraco. Ele foi lá aonde estava acontecendo uma batalha para levar, quem sabe, comida aos irmãos. Um jovem totalmente despreparado, sem nenhum preparo de guerra. Não conseguia nem erguer a espada do rei Saul para lutar contra o gigante. Ele apenas com uma funda e uma pedra. Isso o que os homens enxergavam. Mas com o Deus poderoso ao seu lado, ele humilhou o exército inimigo, sozinho, derrotando aquele gigante. Irmãos, cada um de nós é chamado por Deus para ser pastor, diretoria, professor de escola dominical, trabalhar nos departamentos, usar os dons na ação social, na comunicação, na adoração, enfim, em tantas outras funções. São meios de levar o Evangelho. Deus nos chama e nos dá total condições de desempenhar. Nos chama e nos dá total condições de desempenharmos aquilo que vamos nos propor a fazer. Isto que é tremendamente legal. E não importa, dentro do reino de Deus não existe o mais importante. Existem funções diferentes, mas não mais importante. Nós exercemos funções com autoridades diferentes dentro do reino de Deus. Isso significa que um vale mais que o outro? Não, tanto um quanto o outro foram chamados por Deus, pelo Espírito Santo, para glorificar a Deus. E ninguém mais. Se nós glorificarmos os homens, nós estamos com o coração no lugar errado. Não vamos mais dar desculpas. Será que não teríamos que colocar um ponto final nas nossas desculpas, para não chegarmos mais, às vezes, nem na presença de Deus? O Espírito Santo sempre te conduzirá. Seja humilde, permita, escute o Espírito Santo.
Ele te chama. Isso é tão certo e verdadeiro que as palavras do versículo seguinte são importantes. Ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando eu olho para esse texto, então nós precisamos inevitavelmente fazer uma reflexão sobre ele. Temos que olhar para dentro de nós. Olhar lá dentro, não para o vizinho, não para o pai, não para a mãe, não para os irmãos, mas olhar para dentro de nós e responder: eu creio em Cristo? Comemoramos o Natal esses dias. Como comemoramos? O Natal fez sentido na nossa vida? O Natal é Jesus para você? Se não for Jesus, temos que repensar. Crer significa acreditar que Jesus é de fato o Filho de Deus. É aceitar isso no seu coração e na sua alma, e ponto final. Eu acredito nele como meu Salvador. Eu acredito em suas palavras e as aplico em minha vida? Ou tento convencer a Deus de que o que eu penso e o que eu quero é melhor para mim? Eu olho para isso aqui e falo: Deus, essa parte aqui nós poderíamos queimar, porque isso aqui fere o coração das pessoas, isso aqui magoa as pessoas. Não é Deus que tem que mudar. E Deus não vai mudar, porque o século 21 quer que mude. Deus não vai mudar porque existe um movimento grande querendo dizer que podemos andar de outro jeito. Deus não vai mudar. Quando eu falo que acredito, olha o que envolve tudo isso. Dizer que acredito é uma coisa, mas isso parte do coração e da alma. Quando eu falo que eu acredito em Deus, eu preciso ter em mente que isso envolve a minha vida espiritual. É o meu relacionamento com Deus. Quando eu falo que eu acredito, envolve os meus pensamentos. Os meus pensamentos estão andando de acordo com os pensamentos de Deus? Os meus desejos e sentimentos estão andando de acordo com os desejos e vontade de Deus? Ou eu também acho: Senhor, pensa só, moderno hoje o mundo. O mundo é moderno. E quando nós pegamos a Bíblia e falamos que cremos nisso aqui como palavra de Deus, nós somos classificados como fundamentalistas. Amém, eu sou fundamentalista. Eu sou fundamentalista. Eu não estou me lixando, não estou nem querendo saber o que o mundo pensa a meu respeito, porque eu ensino isso aqui. Então isso me envolve. Crer em Deus envolve todos os setores da minha vida. E quando eu olho para a minha vida, então eu preciso dizer: meu ser anda no caminho do Senhor, que é Cristo Jesus? Se nosso desejo é andar no caminho de Jesus, então podemos dizer: cremos no Senhor Jesus. Agora eu preciso ter em mente que dizer eu creio e eu ando no caminho de Jesus significa, claro, significa que eu não vou pecar de forma alguma. O ato de não pecar não está em nós. Eu não consigo não pecar.
Jesus, para mostrar isso para o povo lá que queria cumprir a lei, ele disse: pois se você olhar e desejar no seu coração para uma mulher, você já pecou com ela. Para mostrar para eles que não era o exterior, é o interior, é onde brota o pecado. Então andar com o Senhor significa arrependimento, significa confissão de fé, pública, particular. O andar com o Senhor tem isso que nós fizemos antes, logo no início do culto, aqui. Quando em meu íntimo eu respondo, eu creio em Cristo, então faz o sentido a primeira afirmação do versículo: vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha como é bacana isso. Vós sois de quem? Dele. Em Cristo. Em Cristo. Isso traz a ideia de pertencer. Tenho certeza que vocês se orgulham da família que vocês pertencem. Nós podemos nos orgulhar porque nós pertencemos, nós somos do Senhor. Isso é ser escolhido, separado, colocado de lado para uma função bem especial. Pertencer ao Senhor, então significa assim: somos pecadores, vamos continuar sendo pecadores, enquanto o ser humano não deixar o seu orgulho de lado, a sua ganância de lado. Nós precisamos admitir que precisamos de Deus. Não importa a idade. Somos questionados por batizar crianças. A criança precisa de Deus. Precisa do batismo. Até porque é uma ordem de Deus. Somos de Deus em Cristo. Tem alguns versículos que reforçam essa ideia. Por exemplo, Salmo 100, versículo 2: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. 23, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é meu, é porque você crê. Gálatas 3, 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E eu comparo esse texto assim, irmãos. Tenho aqui em minhas mãos uma jarra com água, tá? E vamos fazer de conta que essa jarra é Deus. É Deus. Toda a sua santidade, tudo. E esse guardanapo somos nós. O que acontece se eu colocar esse guardanapo direto na água? O que acontece se você querer chegar na presença do Pai sem Jesus? Por mais que nós tentemos mexer nele aqui agora, ele vai estragar. Nós somos consumidos por Deus, pela ira de Deus. O povo tem medo de dizer assim que nós não devemos ter medo de Deus. Claro que tem que ter medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus quando nós pecamos e não nos arrependemos. Então tenha medo de Deus. Tenha medo da sua ira. E não tente chegar na presença de Deus desta forma, só você. Tira Cristo da jogada.
Por que Cristo foi mandado? Vamos fazer de conta que esse vidro é Cristo. Então, nós não vamos entrar assim no vidro. Quando nós somos de Cristo, a nossa vida automaticamente ela tem mudança. Então nós temos que nos adequar. Nós temos que olhar para Cristo e reconhecer as nossas fraquezas. E nós temos que nos adaptar a Deus e não a Deus a nós. Então, quando nós chegamos em Cristo Jesus, diante de Deus, eu posso ficar tranquilo. Deus me aceita na sua presença por causa de Cristo, não por minha causa. Não porque nós somos bons, bonitos, elegantes, temos dinheiro, temos uma fortuna, podemos ajudar os outros, nada disso. Isaías diz que isso é trapo de imundícia. Agora, quando nós chegamos em Cristo Jesus, Deus nos aceita na sua presença. Deus nos perdoa. Por isso que Cristo, diz o nosso texto, que Cristo é a nossa sabedoria, nossa justiça, santificação e redenção. Por que Ele é sabedoria? Porque se você acredita, você é a pessoa mais sábia do mundo diante de Deus. Deus não olha a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é lixo. Mas a sabedoria dele, em Cristo, te torna sábio para a salvação. Justiça, porque Ele nos torna santos. Redenção, porque Ele me redime e conduz à salvação eterna. E santificação, porque Ele me leva a uma vida de testemunho, a uma vida consagrada na presença de Deus. Olha como isso é legal. Por que ser do Senhor é tão significativo e importante? Se você adoecer, ser do Senhor dá a certeza de que Ele é o médico dos médicos. Para os desempregados, dá a certeza de que Deus providencia o pão de cada dia, e não só para eles, mas para qualquer um. Aos órfãos, porque Ele é o Pai que não abandona os seus filhos. Diante do mundo, que está abalado por um vírus e tantas outras coisas, que Deus é refúgio e fortaleza. Aos enlutados, porque dá consolo de uma vida eterna. Então, irmãos, ser do Senhor é realmente animador ao nosso coração. Ser do Senhor significa que nós não vamos mais pedir sinais, como diz os versículos anteriores ao nosso texto. Não precisamos mais de sinais. Deus não precisa provar mais para nós que Ele existe e que Ele é o Salvador. Não precisa. Nós, sermos em Cristo, vamos continuar a pregar o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por sermos de Cristo, não iremos mais anunciar salvação em nenhum outro e continuar pregando a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Por sermos de Cristo, nós iremos nos alegrar porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Somos do Senhor e isso nos basta. Louvado seja o nome do Senhor hoje e sempre.
Amém.